na Campus Party tinha uma competição de startup e a gente participou, eram mais de 300 empresas tentando, a gente foi para os 10 finalistas e conquistamos o primeiro lugar. Bom, você viveu bastante, hein? Olha, foram 5 anos absolutamente intensos. Então, quando começou no meu quarto, porque eu tinha acabado de quebrar o pé no... Quando a gente ficou boa na PUC, quebrei o pé, acidente de moto. Então, começou desde no meu quarto, né? Começamos lá. Dali eu tinha que achar um mercado, né? Eu tinha que descobrir o que a gente ia fazer, porque eu tinha um grande robô que era capaz de monitorar qualquer coisa. E o que eu faço com isso, né? Eu tinha então duas grandes vertentes para escolher, né? Ou eu iria para texto, ou eu iria para número. Se eu fosse para texto, é text mining, complexo, eu teria que identificar muita coisa, eu não tinha a menor expertise disso. Se eu fosse para número, era muito mais fácil, né? Mínima, média, máxima, outlier, você conseguia fazer muito mais análise, o Excel é o seu melhor amigo, então acho que seria muito mais fácil trabalhar em cima de número. Visando então, indo para número, eu tinha duas grandes opções, que é e-commerce ou bolsa de valores. Bolsa de valores é tudo bem caro, né? Para você investir ali, você tem que ter um punch que eu não tinha na época. Então, eu optei para e-commerce. E e-commerce, então, eu tinha que descobrir qual era o tamanho do problema, o que eu ia ajudar a resolver no mercado. Então, eu comecei para eventos, comecei a falar com potenciais clientes, né, com os varejistas, para descobrir o que a gente ia fazer. E a gente foi tentando achar um produto certo para o mercado. Então, eu falo que em 2009 foi o ano da descoberta. Foi o ano onde a gente descobriu o que a gente ia fazer, o que a gente ia lançar, quais eram os produtos que a gente ia oferecer para o mercado. Isso foi dando certo, mas ainda assim estava muito difícil conquistar o cliente. E foi em janeiro de 2011 que a gente conquistou nosso primeiro cliente. Tá? Depois de 4 produtos, depois de ter acabado com todo o meu dinheiro, depois de ter acabado com o dinheiro da minha mãe, porque quando você vai para o mercado, né, você tem os famosos 3 Fs, né? É o Family, Friends and Fools. Então, o meu acabou, fui para o da minha mãe, o Family, peguei dinheiro com ela, acabou e fui atrás de investidor anjo, tá? Então, com o investidor anjo que começou a dar gás para a gente, para acelerar mais e permitiu a gente investir cada vez mais no nosso produto, tá? Então, em janeiro de 2011, a gente conquistou nosso primeiro cliente e 2 semanas depois a gente foi para uma competição de startup, a Campus Party. Na Campus Party tinha uma competição de startup e a gente participou, eram mais de 300 empresas tentando, a gente foi para os 10 finalistas e conquistamos o primeiro lugar. Tá? Então foi um marco para a gente essa conquista, foi uma visibilidade enorme, atraiu muita mídia, atraiu investidores para a nossa empresa. E aí em 2011, então, a gente foi muito focados em vender, então já tinha mais ou menos validado o mercado, tinha conseguido o meu primeiro cliente, o primeiro cliente pagante, então era hora de vender. E a gente começou o ano com 1 cliente e fechamos com 100 clientes. Então foi um ano extremamente intenso de vendas, tá? Exaustivo, muito desenvolvimento, a gente não tinha nada naquela zona, estava descobrindo como é que era a operação da empresa. E aí 2012 foi um ano péssimo, porque a gente vendeu tanto que não conseguia entregar. Então foi um ano catastrófico, pelo sucesso, a gente tinha que reestruturar, tinha que rever toda a empresa. A gente não conseguiu fazer as coisas virarem como a gente desejava. Então, eu diria assim, 2010, ano da descoberta, 2011, ano da venda, 2013, ano do caos, tá? E foi um ano onde a gente teve que descobrir como se entrega, como que entrega no prazo, como que entrega com qualidade. A gente foi assim, Deus nos acuda em termos de estruturação. A gente fala que foi o ano da crise, tá? Com crise, a gente liga o botão da crise, é o famoso botão do quem manda sou eu. E aí você não ouve as pessoas. Então, a gente perdeu nossa cultura, a gente perdeu pessoas muito boas aqui dentro. Foi um ano bem intenso para poder fazer o negócio virar, mas péssimo em termos de pessoas. E aí, quando a gente estava chegando mais ou menos no final do ano, a gente viu a besteira que a gente tinha feito, o tempo que a gente ficou com o botão apertado, no botão de crise, e a gente decidiu que dali em diante a gente nunca mais deixaria de focar pessoas em primeiro lugar. Tá? Então, 2014 a gente começou com um foco completo em pessoas, como é que a gente estrutura um time campeão para poder levar essa empresa a patamares muito maiores, sonhos muito mais altos. Então, eu diria que 2014 foi um ano de consolidação do mercado e, consequentemente, do foco em pessoas. E aí 2015, já com toda uma estrutura feita, com todo um time bem preparado, estruturado, um produto matador,
escalável, um time com entregas incríveis, foi um ano da expansão. Então foi um ano onde a gente foi desafiado a poder se juntar com outras várias empresas, como o Site Blindado, Admatic, Skyhub, Infoprice, são outras várias empresas do grupo Arpex, e que a gente tinha ali por missão transformar numa coisa muito maior. Então como é que eu consigo pegar uma empresa mais a outra e transformar em algo muito maior? Então esse foi mais ou menos o momento da CIR. E exatamente como começou é muito difícil, né? Porque tem tantos pontos de contato, mas o nosso CEO, o Vabo, meu sócio, é um cara absolutamente incrível, espetacular, e ele está sempre cavucando coisas. Então não foi o primeiro namoro que a gente teve, então nesses 5 anos já tiveram várias empresas que se interessaram em investir na gente, se interessaram em comprar a gente, e a gente sempre estimulou isso. A gente nunca separou tempo para isso, porque a gente considera que a operação e a empresa é muito mais importante do que... Nunca foi nosso foco vender, mas sempre que a gente tinha alguma brecha, a gente instigava isso nas empresas. Então ele fez isso muito bem na B2W, e a gente teve que se conhecer, porque no final das contas ninguém quer ser vendido para largar a empresa. A gente tem um sonho muito maior aqui, a gente tem muita coisa para ser construída, e não faria sentido largar isso no meio do caminho. Tudo que a gente queria é aumentar o tamanho do nosso sonho, então é sonhar maior. E o grande barato da B2W, que é uma plataforma digital monstruosa que consegue alavancar vários negócios. Então, nesse ponto já começa a brilhar nossos olhos aí, a gente imagina que o desafio seja muito maior, sonhando o nosso sonho, né, que é e-commerce, varejo, como é que a gente ajuda esse mercado a se alavancar, como é que a gente ajuda esse mercado a ser mais rentável, como é que a gente simplifica o mercado, né, para que de fato seja mais rentável. Então, essa conversa começou eu diria que em janeiro, em fevereiro começou a esquentar um pouco mais. A gente poderia seguir independente, né? Seria uma opção. Então, seguir ou não, sem fazer a venda. Afinal de contas, a gente já teve vários namoros, a gente nunca vendeu. Então, por que a gente optava em manter? Por que a gente não optava em seguir? Então, a gente optava em manter, principalmente pelo objetivo que a gente não via o sonho igual, a gente não via aquele sonho grande. A gente podia se manter, só que o ano do Brasil não está muito bom, né? Acho que todo mundo sabe dessa crise aí. Se bem que a gente, graças a Deus, não sentiu a crise. Então a gente ficou com medo, a gente se preparou para isso, a gente não sentiu a crise ainda, a gente continua crescendo, a gente já bateu recorde de vendas, a gente já bateu recorde de vendas 2 vezes esse ano, a gente está batendo recorde de crescimento, então a crise, graças a Deus, não chegou para a gente. Mas o mercado como um todo ele é bem feroz e no final das contas também quem ganha às vezes o jogo é quem tem mais dinheiro. Então a gente poderia continuar pegando mais dinheiro e crescendo, só que não fazia mais sentido. A gente acha que dentro do modelo da B2W, a gente precisa de menos dinheiro para alcançar muito mais. Tá? A gente não precisaria captar milhares. Aqui dentro a gente já tem uma estrutura. Você consegue ganhar muito com o efeito de... Esses são serviços. Então, se o cara do lado já está fazendo, eu não consigo me aproveitar, não preciso construir. Se esse aqui já tem 1000 clientes, eu não preciso ligar e conquistar 1000 clientes, eu consigo aproveitar isso. Então, esse ecossistema faz toda a diferença. E lá, se a gente se mantivesse sozinho, se a gente se mantivesse sem a B2W, a gente não teria esse poder para alavancar. Então, a empresa acaba sendo muito menor. Tá?